Fala, gente, chegamos no nosso 23º dia de plano de leitura. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero orar com você para que esse dia seja um dia especial, um dia maravilhoso. E vamos que vamos, vamos para a oração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida. Eu te agradeço por este homem, por essa mulher que está aqui me assistindo. Peço, Pai, que o Senhor venha derramar sobre ele, sobre ela, da tua graça, da tua bênção, do teu renovo. Fortalece hoje a nossa fé, meu Pai. Nós ouvimos de fé, lemos sobre a fé de um homem, e que hoje o Senhor possa nos fortalecer em fé, que o Senhor possa trazer refrigério para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bora pro vídeo. Lemos Gênesis capítulo 22, 23, 24, 25 e Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 19. E basicamente nós vimos sobre a vida de Abraão e como esse homem foi abençoado. O que eu quero trazer para você aqui é a forma interessante como ele foi abençoado. Nós já vimos que ele já era uma pessoa diferenciada. Deus o abençoou, já tem o abençoado já até então. Só que agora acontece que nós vemos a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Ele havia falado que a descendência dele não seria, a herança dele não iria para um servo, não iria para Ismael, que era filho da serva da mulher dele, iria sim para um filho de Abraão com a esposa dele, que era Sara. Só que existia um porém. Abraão e Sara já eram velhos, mais de 90 anos de idade, e Sara, ou seja, não podia ter filhos. Então era um milagre muito grande, mas Abraão creu. E porque ele creu e foi um filho da alegria dele, aquele filho foi chamado de Isaac, e nós chamamos ele popularmente, pela Bíblia também, de filho da promessa. O filho que Deus prometeu, enfim, chegou. Só que as bênçãos de Deus em Abraão não parava por ali. Deus tinha algo mais para Abraão. Deus tinha algo mais não só para Abraão, mas para toda a descendência dele. E para que toda a descendência dele fosse abençoada, Abraão precisava passar por mais uma prova. Deus já vinha provando Abraão na sua fidelidade, tratando o seu caráter até então, mas agora uma prova, chamado de prova, inclusive, na palavra de Deus. Deus pôs Abraão à prova. O filho da promessa agora ia ser chamado por Deus, Abraão ia ser chamado por Deus para entregar o seu próprio filho para Deus novamente. Abraão precisava sacrificar o seu filho em adoração a Deus. E Abraão, assim como a promessa, ele não duvidou. Quando Deus pediu para ele, ele o entregou. Nós vemos em Hebreus que Abraão tinha a fé suficiente para falar: se Deus pediu para que eu mate, ele é poderoso até para ressuscitá-lo dos mortos. Então Abraão não teve aquela ganância, aquele senso de agora é meu, eu não dou para ninguém, como muitos de nós temos, né? Agora que Deus me deu, eu não entrego ele para ninguém. E essa é a grande bênção de Abraão. Mas não para por aqui. Abraão sobe no monte, pega um cutelo, que é uma faca, e vai para matar o seu filho, e Deus chama ele naquele momento de morte, e para que ele não faça isso. Deus deixou Abraão chegar até o limite antes de matar o seu filho, e ele chama Abraão e fala: eu vi a sua obediência, e porque você me foi obediente, eu vou te abençoar muito, deveras te abençoarei. Então é tremendo essa bênção, porque toda a bênção do povo de Israel se inicia por causa desse homem, da fidelidade desse homem, e Deus tem o cuidado de preservar esse texto, trazer até nós, para nós sabermos qual é a fé que Deus quer que nós desenvolvamos, qual é a verdadeira fé que nós precisamos ter em Deus. Não é uma fé superficial, onde Deus é somente um discurso bonito que eu tenho para fazer parte de um grupo que se chama cristão, que se chama A, B, C ou D. Deus, ele nos chama para ter uma fé genuína nele. Deus chama todos nós, e que nós possamos nos ajudar para que isso seja desenvolvido. E essa fé, ela é tão poderosa que nós vemos dentro desse texto que nós lemos o quanto o Abraão, ele tinha a prática de fé dentro da sua casa. Olha o testemunho que nós vemos do servo de Abraão ao buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Esse homem recebeu um comando de Abraão, o servo de Abraão: vai na terra do meu parente e procure uma mulher para o meu filho, leve presentes. E existe uma prova que foi colocada: ó, mulher que parecer que me der água de beber quando eu chegar num poço e for parente, essa será a mulher que vai ser escolhida. E apareceu uma mulher bem perto de um poço, e essa mulher é chamada de Rebeca, o nome dela é Rebeca. E essa mulher era filha de um parente
de Abraão, e ela fez exatamente como foi a prova que aquele servo havia colocado. Aquele servo, ele tinha comunhão com Deus de Abraão. Ele não era filho de Abraão, mas ele conhecia a fé de Abraão. E quando Deus deu toda a bênção, aquela mulher, resumindo aqui, ela aceita ir com aquele homem para lá para conhecer o seu marido, o seu futuro marido chamado Isaac. E aquele homem, ele cai de joelho e glorifica a Deus, ao Deus de Abraão, porque ele foi fiel em todos os momentos. Ele estava surpreso como que Deus foi cuidadoso. E isso traz um testemunho tremendo para nós. Que as pessoas dentro da nossa casa conheçam a nossa fé. Conheçam a qualidade da nossa fé, a sinceridade e a intensidade da nossa fé. E isso revela o quanto somos abençoados, o quanto estamos no caminho certo. As pessoas dentro da sua casa conhecem a sua fé, conhecem o seu temor de Deus, conhecem o quanto você ama a Deus. Provavelmente a maioria de nós temos falhas na nossa fé. Nós dizemos uma fé às vezes de boca para fora. E hoje eu te chamo para você declarar e viver uma fé conforme a palavra de Deus fala para nós termos. Você quer ser abençoado por Deus de verdade? Então siga. Isso aqui é uma palavra, é um testemunho de como Deus abençoa aquele que crê e confia. Aqui literalmente fala de como eu abençoo aqueles que creem em mim. Hoje em Jesus, hoje andando com Jesus, a porta de bênção não é mais só para judeus. Agora a porta de bênção é para aqueles que creem em Jesus. Você crê em Jesus? Agora, essa fé que você crê em Jesus é igual à fé que Abraão tem em Deus. É igual, é genuína, é poderosa, é sincera. Você ama a Jesus, ama a Deus. E que essa palavra seja de mudança para a sua vida. Eu creio que Deus vai te capacitar para uma mudança. Talvez você esteja aqui querendo algo novo de Deus, um tempo novo de Deus, e está olhando muito para as coisas que Deus pode te dar. Eu peço para você olhar agora o quanto você é em Deus. Que Deus não seja apenas algo que você usa para se sentir melhor, e sim, Deus seja assim, o motivo pelo qual você vive, o motivo pelo qual você acredita que você é abençoado. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra seja abençoadora para a sua vida. Eu tenho uma alegria muito grande de trazer essas palavras aqui para você. Deixe seu comentário se ela tem sido de bênção para a sua vida, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que querem ser abençoados. Seja você um canal de bênção. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço e tamo junto, é nóis!